olha só essa questão de glicólise que eu trouxe aqui para vocês. Essa questão de glicólise caiu no IMET 2023, que foi o primeiro IMET feito pelo governo italiano. O governo italiano, cada ano que faz uma prova, eles trazem questões nesse estilo. Ele vem aqui e pergunta quais são as enzimas isomerases estão envolvidas em qual etapa da glicólise. Você que está estudando para o vestibular, está estudando para os vestibulares italianos e conhece esse conteúdo, sabe que isso é uma coisa muito específica e isso pode aparecer na tua prova. Por isso, olha só o que eu preparei aqui para você. Eu preparei uma resolução dessa questão, mas eu não vou apenas resolver a questão. Eu vou te ensinar a glicólise inteira e eu vou mostrar todas as etapas e todas as enzimas interessantes de conhecer. Então, para isso, eu vou precisar da tua paciência, tá? Isso aqui é uma aula grande. E a gente vai começar a aula resolvendo essa questão que eu tenho aqui para você, que também foi do governo italiano. Já tá aqui, enfim, toda rabiscada, marcado o gabarito para vocês. Então, se você passar o vídeo para frente, você vai começar com essa questão, a gente vai resolver ela juntos. E aí, para poder resolver essa questão, eu vou ter que desenhar a glicólise inteira aqui junto com você. E quando eu for desenhando a glicólise inteira, eu vou mostrando o que acontece de uma maneira simplificada. Vou aprofundando a parte que precisa aprofundar, colocando o detalhe onde precisa colocar detalhe. A gente vai escrever aqui, ó, que está em vermelho, vermelho e verde, o nome de todas as enzimas relevantes de você levar contigo no dia da prova. E aí a gente vai também ter que entender aqui sobre classes de enzimas da bioquímica da respiração celular, as classes mais importantes aqui que eu classifiquei como quinase, isomerase, que foi o que o exercício do IMET cobrou, desidrogenase, mutase e enolase. Só que é o seguinte, gente, é um assunto um pouco denso, tá? Então, eu preciso da tua paciência, eu preciso que você vai anotando aí as coisas que eu vou passando para ti no meio da aula, fazendo o teu próprio resumo, porque é o melhor jeito de aprender. Se você ficar só olhando, talvez você não absorva tão bem, tá bom? Então, vem comigo, a gente vai começar resolvendo essa questão aqui, que também foi do governo italiano, e aí a gente continua, beleza? Vou esperar você aqui na continuação da nossa aula. Vamos lá? Então temos aqui uma questão sobre glicólise, tá? Primeira etapa da respiração celular, seja ela aeróbica ou anaeróbica. E aqui essa questão ela foi além, ela foi bem a fundo nos detalhes se você for parar para pensar. Porém, eu vou direto pro item da resposta, que é o item D de dado, e após eu explicar o item D, eu vou explicar todos os outros, tá bom? Então é o seguinte, o que você precisa fazer na hora que você ver essa questão? Bom, você vai ver essa questão, e o item A ali é um item tranquilo de resolver. Se você estudou a matéria, está bem revisado, você vem aqui e fala assim, ó, precisa de 2 moléculas de glicose para ter uma molécula de ácido pirúvico? Lembra lá que você tem uma glicose que ela tem 6 carbonos, e lá no final da glicólise, você vai ter 2 moléculas de 3 carbonos? Então é uma glicose que vai dar 2 piruvatos, 2 ácidos pirúvicos. É o contrário do que está dizendo a letra A. Você já escolheu a letra A. Mas aí, quando você for para as outras letras, olha a letra B. 2 moléculas de frutose e 1,6 de fosfato são produzidas de cada molécula de glicose. Vai ser um nome mais complexo ali no meio. Aí você tem a letra C. Fosfoenol piruvato. Meu Deus, o que é isso? Vamos para a letra D de dado. Letra D de dado. 4 moléculas de ADP são fosforiladas para formar ATP. Lembra que na glicólise você tem uma etapa de investimento, e aí você vai ter também a produção de ATP, e o saldo são 2 ATPs. Por quê? Ao todo, a sua produção foi de 4 ATPs, mas você investiu 2 ATPs. Aí você vai falar assim, ó, se a minha produção total foi 4 ATPs e eu investi 2, o meu saldo vai ser 2. Então, a gente precisa lembrar que durante a glicólise, nós produzimos 4 moléculas de ATP para cada molécula de glicose que faz a reação, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que produz 4 e investe 2. O item D de dado tá falando assim, durante a glicólise eu produzo 4 ATPs. É isso que ele quer dizer, porque quando eu tenho um ADP e o ADP virar ATP, quer dizer que eu adicionei fósforo, tá? Adicionei fosfato no meu ADP. E isso chama-se fosforilação. Então, ele é fosforilado em ATP, são 4 moléculas. Beleza. Esse é o gabarito nosso, isso está correto. Mas a gente precisa, olha, não para aqui, tá? As questões do governo italiano, elas vão um pouco além às vezes, por mais que a gente consiga responder. Ó, aqui a gente não precisou entender o nome dessas coisas que eu grifei, mas vai um pouco além às vezes, então vamos aproveitar e vamos um pouco além, vamos aprofundar um pouco aqui. Ó, o item E tem uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Meu Deus, o que é isso? Bom, então, primeiro de tudo, eu vou entender essas 3 alternativas que estão grifadas em amarelo aqui contigo, mas antes de qualquer coisa, eu preciso fazer uma revisão aqui contigo do que é glicose
escrever em inglês, que a questão tá em inglês aqui, tá? E o que é frutose. A gente precisa, tá? Lembrar aqui que a glicose e a frutose são ambos açúcares, são açúcares monossacarídeos, e eles têm 6 carbonos. Isso é de extrema relevância, de extrema importância, tá? Por quê? Eu falo aqui que os dois são até isômeros. Pois a fórmula dos dois é C6H12O6. Oh my god, é isso aí mesmo. Os dois são C6H12O6. Vai mudar ali a estrutura deles, tá? O posicionamento de alguns grupamentos dentro da própria molécula. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu preciso só dessa informação. Por quê? Porque quando a gente faz a glicólise, ó, vamos fazer a glicólise aqui junto? O processo da glicólise vai iniciar aqui. Eu vou ter lá no início uma molécula de glicose. E lá no final da glicólise, eu vou ter 2 moléculas de piruvato. Tá? Então, eu sei que você já viu o processo da glicólise, eu sei que você já assistiu a aula, mas a gente vai ver aqui e vai adicionar detalhes agora, tá? Então é o seguinte, a molécula de glicose, se você for ver a maneira que a gente viu lá na aula, deixa eu colocar aqui uma molécula de glicose. A maneira que a gente viu lá na aula, a gente lembra de ter colocado aqui uma representação de 6 carboninhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa. Bom, e aí o que acontece? Aí, a gente sabe que lá no final, o piruvato ele vai ter que ser uma molécula de 3 carbonos. Qual que foi a lógica que a gente falou na nossa aula? Que a gente precisa tentar quebrar aqui no meio a glicose, tá? Para poder quebrar em 2 açúcares de 3 carbonos. Então, realmente é o que a gente faz. Primeira etapa, o que a gente vai fazer? Bom, primeira etapa, a gente vai adicionar um grupamento fosfato em uma ponta, tá? Então, a gente vai fazer já o primeiro investimento. Vamos representar aqui a primeira etapa. Na nossa primeira etapa, a gente vai continuar tendo um açúcar de 6 carbonos. E esse açúcar de 6 carbonos, ele vai ter agora um grupamento fosfato na ponta. E lá na aula a gente usou uma cor vermelha para falar do grupamento fosfato. De onde que veio esse grupamento fosfato? Veio do ATP, que tem 3 fosfatos disponíveis. E o ATP vem aqui, doa um grupamento fosfato e vira ADP. Aí eu fiz um investimento de uma molécula de ATP, tá bom? Daqui que veio o fosfato. Esse composto aqui, ele tem um nome, tá? É uma glicose. E essa glicose, ela vai ter no carbono... Se a gente nomear os carbonos 1, 2, 3, 4, 5, 6... No carbono 6, o que a gente tem? A gente tem um grupamento fosfato. Por isso a gente chama essa molécula de glicose 6-fosfato. Tá? Então essa foi a nossa primeira etapa aqui. Na segunda etapa, eu comentei com vocês o quê? Tenta lembrar lá, tenta fazer uma revisão. Comentei com vocês que a gente vai aqui nesse carbono 1, colocar mais um fosfato. Para quê? Para que a gente desestabilize aqui a molécula e quebre ela no meio. Porém, a glicólise que a gente vê ali na aula, na primeira abordagem, ela é uma glicólise um pouco mais resumida, tá? Porque antes da gente fazer isso, a gente tem uma outra etapa. E essa outra etapa, ela não costuma cair na prova, mas ela caiu nessa questão, tá? E a gente vai ver agora, você vai ver como é tranquilo. E você vai ver que você vai entender o porquê que a gente simplificou ali para entender o conceito da glicólise. Então, nessa outra etapa, nós teremos uma reorganização dessa molécula aqui. Essa molécula, do jeito que ela está aqui, ela não consegue receber um grupamento fosfato. Ela precisa ser reorganizada. E nesse momento, vai vir uma enzima, e essa enzima vai transformar a glicose que está aqui em frutose. Tá? Vai continuar sendo C6H12O6 com um fosfato na ponta. Mas essa frutose aqui, ela vai ter lá na ponta dela, vai liberar o grupamento que tem na ponta dela. Eu vou jogar esse grupamento da frutose pro meio da glicose pro meio da cadeia, fazendo ela virar uma frutose. Vai liberar o último carboninho da ponta, porque esses carboninhos aqui estão cheios de OH, C dupla O, sabe? Eles estão todos ocupados. E esse carboninho aqui da ponta vai ficar livre. Então, vamos deixar esse carboninho da ponta livre? Vamos lá. Então, na nossa reação, do jeito que a gente representa aqui com bolinhas, a gente representa um pouco mais simplificado, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá simplificado, né? E aqui a gente tem o grupamento fosfato, tá bom? Então, o que acontece aqui? Aqui, nessa representação nossa, que ela é simplificada, não muda nada. Continua sendo um açúcar de 6 carbonos, um grupamento fosfato na ponta, mas a gente reorganizou alguns outros grupamentos que eu não estou desenhando aqui e não precisa desenhar. E a glicose vai virar uma frutose, tá? Então, a gente vai ter, na próxima etapa aqui, um composto chamado de frutose 6-fosfato. Tá bom? Então, olha só, a única coisa que mudou aqui foi o nome. Mas veja, continuou sendo um açúcar de 6 carbonos. Gente, cada etapa dessas aqui tem uma enzima que está fazendo a reação acontecer, tá? As enzimas eu já vou colocar o nome delas. Preciso só chegar até o fim ali contigo, tá bom? Bom, depois que a gente tem essa frutose 6-fosfato, o que a gente vai ter? Agora sim, a gente vai querer vir aqui no carboninho da ponta e adicionar um grupamento fosfato, tá? Então, a gente vai fazer isso agora. Como que faz isso? Bom, a gente já sabe que para adicionar o fosfato dentro da cadeia, a gente usa aí o ATP. Então, a gente vai investir mais um ATP. Esse ATP, quando perde o fosfato, ele vira ADP. E aí a gente tem, de novo ali, uma moléculazinha de 6 carbonos. E agora tem fosfato nas duas pontas, tá? Então, agora, essa frutose 6-fosfato, ela não tem mais
um fosfato. Ó, quando eu falo frutose 6-fosfato, quer dizer que lá no carbono 6 eu tenho um fosfato. Só que agora eu tenho no carbono 1 também o fosfato. E olha só como é legal o nome. O nome dela vai ser ainda frutose. Depois, 1,6-bifosfato. Tá? Bi porque tem 2. Viu como os nomes aqui, eles até fazem sentido? Bom, e aí o que acontece? Essa molécula aqui, no nosso desenho, o nosso desenho está simplificado, tá? Eu não vou colocar o desenho real para não te confundir, você não precisa saber dele. Mas o que eu quero que você saiba é que se você for olhando as moléculas aqui, tem uns dupla O, uns OH, tá? Enfim, eu não vou nem representar eles, eu desenhei aqui só por ilustração para você saber. Porém, o que eu preciso que você saiba aqui, que essa molécula, ela não é simétrica, tá? Não é simétrica. Se eu desenhar uma linha aqui no meio, o que tem do lado esquerdo não é exatamente igual ao que tem do lado direito. Porque esses grupamentos OH, dupla O, eles estão distribuídos diferentemente dos dois lados da molécula da frutose, tá? Então, não é simétrico. Tá? Isso não quer dizer que não tem carbono quiral, tá? Não confunda ali com a química orgânica. Eu estou falando que não tem uma simetria aqui nessa linha. Porque nessa etapa, se você tá craque ali no que a gente passou na aula, você sabe que essa é a etapa aqui eu consegui desestabilizar a molécula, colocando um fosfato de um lado e outro do outro. Eles puxam os elétrons e fazem com que eu quebre essa ligação que tem no meio. E quando eu quebro a ligação que tem no meio, acontece uma coisa bem interessante. Eu vou ter aqui uma molécula com 3 carbonos sendo produzida para esse lado aqui. E eu vou ter uma outra molécula, que é essa molécula aqui, também com 3 carbonos, tá? 3 carbonos e um grupamento de fosfato na ponta sendo produzido. E aí eu vou contar mais uma história aqui pra vocês. Essas duas moléculas, as duas têm 3 carbonos e as duas têm um fosfato na ponta. Só que uma delas tem um nome e a outra tem o outro, porque lembra que eu falei que não é simétrico? Se eu cortar aqui no meio, vai sair duas coisas diferentes, tá? Então, uma dessas moléculas, ela tem um nome. Não precisa decorar esse nome, tá? Não precisa decorar esse nome, mas eu vou deixar o nome aqui. Ela se chama dihidroxiacetona fosfato, tá bom? Dihidroxiacetona fosfato. Tá bom? Então, acaba tendo esse nome um pouco feio, tá? Tem o fosfato ali na ponta. E aí, a molécula que a gente teve ali saindo do outro lado, ela chama-se gliceraldeído 3-fosfato. Essa molécula ela é até mais importante do que a outra. Gliceraldeído fosfato. Tá? Gliceraldeído 3-fosfato, porque o fosfato ali tá na ponta 3, enfim. Beleza. E aí, o que acontece? Lá dentro da glicólise, esse dihidroxiacetona fosfato, ele não é uma molécula muito interessante para ser transformado em piruvato. Então, eu pego e eu transformo ele no gliceraldeído 3-fosfato. Que loucura, né? Parece muito confuso, mas você vai indo com calma, paciência, vai ficando um pouco mais tranquilo. Então, o dihidroxiacetona fosfato se transforma em gliceraldeído 3-fosfato. E a partir disso, a gente acaba considerando que a glicólise vai para frente com 2 moléculas de 3 carbonos, tá? São 2 moléculas de 3 carbonos que a gente vai ter aqui. Então, na nossa próxima etapa, olha só, o resultado final ali que a gente vai ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Veja que aqui do lado esquerdo, que eu estou representando, eu já estou colocando aqui o resumo do que acontece. Porque ó, aqui no meio do caminho teve uma transformação aqui, né, dessa parte da frutose, veio para cá e foi transformada aí no produto que saiu aqui dessa outra parte. Ah, inclusive, esse cara aqui, ó, o gliceraldeído 3-fosfato, ele tem 3 carbonos e um fosfato. E o dihidroxiacetona fosfato, ele também tem 3 carbonos e um fosfato. Eles são, portanto, isômeros. Eles têm igual a glicose e a frutose. Eles têm a mesma fórmula molecular, os dois ali, tá? Então, isso aqui, eu vou até fazer uma observação aqui, tá? Esses 2 caras aqui são isômeros. Isso aqui vai ser importante pra gente matar até uma questão que caiu no IMAT 2023, tá bom? Então, eu vou até deixar aqui, ó, esses 2 caras aqui também a gente viu que são isômeros, a glicose e a frutose, tá? Então, isômeros um do outro, pois possuem a mesma fórmula molecular e são coisas distintas. Agora, esse gliceraldeído 3-fosfato, ele vai sofrer uma reação muito importante, talvez da glicólise, na minha opinião, é a reação mais fascinante e mais importante da glicólise que vai acontecer agora, mas isso é só opinião, tá? E agora é a hora do NADH, gente. O NADH ele é maravilhoso, sem ele não teria tudo isso. Então, agora, o que a gente vai ter? Eu até vou pegar esse piruvato aqui, vou descer um pouco ele pra gente ganhar espaço, tá? Então, agora, o gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ganhar um grupamento fosfato na outra ponta dele também, tá? Então é o seguinte, para eu poder ter os 4 ATPs sendo produzidos lá no final, eu preciso ter 4 grupamentos fosfatos na molécula. No momento, eu só tenho 2. Mas como assim só tenho 2 e precisa ter 4? Ó, eu tenho 2 vezes esse cara aqui. Que o saldo vai ser, perdão, a produção total vai ser 4 ATP, né? Então eu preciso colocar mais 2, que vai ser o que vai estar aqui nessa ponta. Eu preciso colocar um grupamento fosfato nessa ponta. E vamos lá? Para eu colocar um grupamento fosfato nessa ponta, eu vou precisar de uma nova reação, tá? E nessa nova reação, graças ao NAD, que vai virar NADH, eu consigo fazer isso
sem adicionar ATP, sem investir ATP. Isso aqui é maravilhoso, tá? Eu acho muito legal. Enfim, então agora a gente vai ter o NAD, tá? Deixa eu fazer uma flechinha aqui pra baixo. Então a gente vai ter agora, quem vai vir aqui é o NAD. Quem me conhece sabe que eu gosto de usar o verde escuro aí pro NAD. Então, o NAD vai vir. Qual que é a função do NAD? Tenta responder aí pra mim. Qual que é a função do NAD? Roubar elétrons, tá? A função do NAD é roubar elétrons. Eu preciso que você tenha isso na ponta da língua. Mas, Greg, não é roubar hidrogênio lá? Acaba roubando hidrogênio também, mas o motivo principal que a gente tem o NAD é para roubar elétrons, porque o NAD ele vai reduzir. Quando ele reduz, ele rouba elétrons. E quando ele reduz, a molécula que ele está roubando elétrons está sendo oxidada. Então o NAD é um agente oxidante. E o NAD é reduzido. E quando reduz o NAD, ele vai virar NADH. Olha, ele vai virar NADH. Se você quiser representar da melhor maneira, é um NADH mais um H+, acaba vindo junto, tá? E é isso. Ele roubou os 2 elétrons, tá bom? Só que o que acontece? Como eu tenho 2 moléculas aqui para tudo, vai ser 2 NADH que vai ser gerados. E 2 NADs que veio. É sempre 2 aqui, tá? E o NAD, gente, ele ajuda lá, a enzima que faz essa reação do NAD, ela é uma enzima maravilhosa. E ela ajuda aí que a gente adicione o grupamento fosfato através de fósforo inorgânico. A gente tem até um nome para essa fosforilação. Ela chama-se fosforilação a nível de substrato, porque é uma fosforilação que acontece sem adicionar ATP, tá? Sem gastar ATP para isso. Então eu adiciono aí o fósforo inorgânico nessa etapa. Porém, tudo está multiplicado por 2 aqui, tá? E aí, beleza. Agora, a gente vai ter aí a molécula sempre multiplicado por 2, tá? A gente vai ter aqui os 3 carbonos. A gente vai ter também o grupamento fosfato, que foi adicionado antes. O novo grupamento fosfato que veio aí dessa questão toda do NADH. E agora, uma coisa muito legal vai acontecer. Agora a gente vai começar a produzir ATP, tá? E quando a gente produz ATP... qual que é o nome da molécula que foi criada? Isso também, a gente está colocando os nomes aqui. Ó, o nome da molécula que foi criada agora é parecido com o nome que ela tinha antes. Ó, o nome que ela tinha antes é gliceraldeído 3-fosfato. Agora vai ser gliceraldeído bifosfato. Ó, na verdade o nome vai ser assim. Você não precisa decorar o nome, você precisa saber identificar se o nome aparecer. Ele vai ser no carbono 1 e no carbono 3, que temos fosfato, tá bom? E ele vai chamar agora bifosfato, na verdade bifosfo, glicerato. O nome é muito feio, né? Bifosfoglicerato. Precisa lembrar o nome disso? Não precisa saber identificar, tá? Caso uma questão venha cobrar, e se a questão cobrar isso, ela vai estar sendo muito específica, e geralmente você consegue matar a questão sem decorar esse nome, tá bom? Eu já vou mostrar pra você. Bom, vamos pra frente? Pra frente, a gente vai ter aí, como eu comentei com vocês, eu vou até pegar essa nossa glicólise toda aqui. Ó, pegar essa glicólise, eu vou puxar ela pra cá, pra gente dar espaço, tá bom? Depois a gente põe o piruvato lá no final, tá bom? Então, ó, aqui vou ter 2 vezes o 1,3 bifosfoglicerato. Top. Oh my god, quanta coisa, né? Pois é, bastante coisa. Porém, devagarinho a gente vai indo, tá? Então agora eu vou produzir ATP. Vamos produzir ATP? Como que eu produzo ATP? Ó, vai vir um ADP e esse ADP vai roubar um dos grupamentos fosfatos. Tá bom? Então vamos roubar um grupamento fosfato? Vamos roubar um grupamento fosfato. Então, roubando um grupamento fosfato, eu vou ter 3 carbonos e apenas um fosfato na ponta. E é 2 caras aqui. Como que isso aqui acontece? Vai vir um ADP. O ADP vai roubar o ATP. Perdão, vai roubar o grupamento fosfato e vai virar ATP. Porém, tudo aqui é vezes 2. Porque são 2 moléculas que a gente está considerando desde ali a quebra que houve da frutose 1,6-bifosfato. Beleza? Então, agora, como que é o nome desse cara? O nome desse cara vai ser fosfoglicerato, tá? Então, vai se chamar 3-fosfoglicerato. Tá? Toda vez que você vê o termo glice, alguma coisa, geralmente vai ser para dizer que tem 3 carbonos, tá? O glicerol lá, que faz parte dos lipídios, o glicerol tem 3 carbonos. Mas enfim, então aqui a gente tem o 3-fosfo, porque o grupamento fosfato está só no carbono 3, glicerato. Precisa lembrar de cabeça esse nome? Não, pelo amor de Deus. Tá? Bom, pra frente, o que a gente faz agora? Ó, a gente precisa produzir mais um ATP. Só que, aí eu vou contar pra você, você vai ficar bravo comigo. A gente não tá pronto ainda pra conseguir liberar esse grupamento fosfato, ele tá muito preso na molécula. Então, pra eu poder liberar esse grupamento fosfato, eu ainda vou precisar fazer 2 reações. E essas 2 reações que eu vou fazer, elas vão, enfim, são reações em que eu vou reestruturando, tá? A molécula toda. Então a gente vai ter mudanças da posição desse grupamento fosfato aqui. E essas 2 reações, enfim, eu vou até colocar aqui o nome dos produtos delas, tá?
E o que eu preciso que você lembre é que no final dessas duas reações, o grupamento fosfato ele vai vir aqui pro carbono do meio, porque vai ser mais fácil tirar um grupamento fosfato do carbono do meio do que do carbono da ponta. O intermediário aqui, ele ainda não vai estar assim, tá? Mas vai ser etapas aí da reação que a gente vai fazendo na molécula, tá bom? E como que é o nome desses caras? Bom, o nome do primeiro que a gente tem ali no final vai ser... Perdão, na verdade, a gente já tem aqui ele no meio. A gente vai fazendo as alterações, tá? Perdão aqui por essa informação só. Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o 2-fosfoglicerato, porque a gente fez a mudança da posição 3 para a posição 2. Então, 2-fosfoglicerato. Tá? Então, aqui eu vou colocar... Lembrando que é sempre duas vezes que a gente tem, tá? Aqui a gente vai ter o 2-fosfoglicerato. Certo? E olha, essa outra etapa aqui ela é de extrema importância, porque a gente vai tirar, tá cheio de hidrogênios, oxigênios pendurados aqui nessas moléculas, tá? E nessa etapa a gente vai ter a saída de uma molécula de água. Lembra que eu falei na aula lá que a gente produz água na glicólise? É nessa etapa aqui, quase que final, tá? Que a gente produz água. Lembrando que é sempre duas vezes. Então aqui a gente tem uma reação de desidratação, onde sai essa água, tá? E aí, houve essa desidratação aqui. Finalmente a gente vai ter um produto chamado fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato. Então tem duas vezes um produto chamado de fosfo, porque ainda tem um fosfato. Enol, porque tem um grupamento orgânico chamado enol. Piruvato, porque já é o esqueleto ali do piruvato. Meu Deus do céu! É, fosfoenol piruvato. E aí falta eu produzir os últimos 2 ATPs que estão faltando, porque a gente produziu até o momento só 2. E a gente sabe que temos que produzir 4 ATPs, tá? Deixa eu copiar isso aqui. Copiei. Vou colocar aqui numa nova página para ficar mais organizado. Tá? Então a gente tem aqui o fosfoenol piruvato. E agora a gente sabe que o fosfoenol piruvato vai precisar se transformar em quê? Piruvato. Então lá no final a gente vai ter o bendito do piruvato, que são as 3 moléculazinhas aqui. A gente sabe que o piruvato... lembrando que é sempre tudo vezes 2, né? Aqui, sempre. Até o piruvato vai ser 2 piruvatos que a gente vai ter. E esse aqui vai ser já o piruvato, ácido pirúvico. Então aqui a gente vai ter 2 piruvatos. Eu tô sempre fazendo o resumo do lado esquerdo para você, tá? Por isso eu tô escrevendo 2 vezes. E aí a gente sabe que é a reação em que temos que ter a liberação de ATP. Tá? Então vai vir o ADP vai vir roubar esse fosfato ali da molécula. Porém, tudo que acontece aqui é vezes 2, então eu coloco um 2 na frente. Meu Deus do céu, quanta coisa. Pois é, terminamos a glicólise. Aqui o piruvato daí vai poder entrar na mitocôndria e tal, se a gente estiver falando de respiração aeróbica. Bom, aí eu preciso filosofar algumas coisas aqui contigo, até porque tem questão no EMET 2023 cobrando o nome das enzimas, então vou precisar ainda insistir um pouco contigo, preciso da tua paciência, tá? Que esse assunto ele é um assunto realmente assim, cheio de detalhes, tá bom? Então é o seguinte, ó, vamos só lembrar aqui, na glicólise inteira, o que a gente produz? 2 piruvatos, 4 ATPs, 2 deles estão aqui, 2 deles estão aqui, 2 águas, as 2 águas estão aqui, 2 NADHs, os 2 NADHs estão aqui, tá? Então primeiro ponto, esse aí. Lembrando que eu tive o investimento de 2 ATPs, ó. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Ó, um dos ATPs está sendo investido aqui, o outro está sendo investido aqui, tá? E aí é o seguinte, a gente tem nomes de enzimas, tá? E nomes de enzimas vai precisar de alguns macetinhos aqui, se quiser lembrar aí de cabeça o nome das enzimas. Então é o seguinte, o nome da enzima ele tem tudo a ver com a reação em si, tá? Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos aqui, ó. Se eu tenho uma reação orgânica acontecendo, eu não vou aprofundar aqui, pode ficar tranquilo que essa é a parte mais tranquila dessa aula, tá bom? Então aqui eu tenho uma reação. Quando eu tenho uma reação e eu tenho uma enzima agindo, a reação geralmente é reversível, tá? A maior parte das reações que eu mostrei pra vocês, na verdade, todas elas, só tem uma que não é reversível na glicose, tá? Depois eu conto qual que é que é irreversível. A maior parte delas é reversível. E o nome da enzima, geralmente, ela vai ter a ver com alguma das duas etapas, a direta ou a inversa. Quando um bioquímico batiza uma enzima, ele dá um nome pra uma enzima, vai depender muito da qual reação que ele estava estudando, se foi a reação na ordem direta ou se foi a reação na ordem inversa. Então, o nome da enzima aqui, ele vai poder estar dizendo o que acontece na ordem inversa do que a gente está vendo ou na ordem direta. Então, tem que tomar cuidado com isso. Geralmente, quando eu analiso uma reação enzimática, o meu reagente é chamado de substrato. Substrato é porque a enzima vai, bem dizer, pular em cima dele e vai agir em cima dele. E aí eu vou ter o meu produto. Só que a questão do que é substrato, que é produto, quando eu falo no nome da enzima, vai depender muito de como ela foi descoberta e por quem ela foi descoberta. Porque vai depender se foi descoberta na ordem inversa ou na direta. Por que eu tô falando tudo isso? Porque o nome da enzima, ele vai ter a ver com o nome do substrato e com a ação da enzima. Como assim? Ó, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, tá? Existe uma classe de enzimas, que são as enzimas quinase, e essas vão ser bem importantes aqui pra gente. A quinase, ela recebe esse nome de quinase na parte do nome da ação da enzima,
quando eu tenho aí a adição de fosfato no substrato a partir de ATP. Então, se eu usei ATP para adicionar fosfato no meu substrato, a enzima vai ter o nome de quinase, tá? Esse aqui vai aparecer bastantinho aí na nossa glicólise, tá? E aí o substrato é o nome da molécula ali. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho glicose. A glicose, ela tem 6 carbonos, né? Vou só lembrar disso aqui. Se ela tem 6 carbonos, enfim, a enzima dela vai ter um nome que é chamado exo. Esse exo. Então, só um pouquinho, gente. Ó, vou voltar aqui. Eu tenho a glicose. O que eu vou fazer com a glicose? A enzima dessa etapa, todas as etapas têm uma enzima atribuída a elas, tá? A enzima dessa etapa, como ela se chama? Ela se chama exo. É o começo do nome dela. Exo faz referência aí ao substrato, que é um açúcar de 6 carbonos. Exo, 6. E aí ela vai ter o nome de exoquinase. Por quê? Porque ela vai adicionar fosfato, aqui ó, adicionei fosfato na glicose, no substrato, a partir de ATP, exoquinase. Tá? Vamos identificar onde mais temos quinases aqui. Onde eu estou adicionando ATP, adicionando o grupamento fosfato a partir de ATP. Aqui ó, a frutose 6-fosfato se transformou em frutose 1,6-bifosfato. Ó, tinha um fosfato, eu adicionei mais um e ficou com 2. Aqui também tem uma quinase, sendo a enzima que faz a reação acontecer. E aí, olha só. Qual que é o nome do substrato? Quem que é o reagente? É a frutose. Então, é a frutose que essa frutose já tem um fosfato, né? Então você vai chamar ela do seguinte, de fosfofruto. Olha que nome grande, hein? Fosfofruto, porque é a frutose que já tem um fosfato. Mas ela é uma quinase, tá? Então, a função dela é a função de uma quinase. O nome das enzimas, a gente não precisa decorar tanto também, porque se cair numa alternativa, você pode identificar aí qual enzima que seria, qual que é a função dela a partir do nome dela, tá? Tem mais quinase aqui nessa reação toda? Vou até deixar a tela inteira porque tem um detalhe. Tem mais quinase para colocar? Tem mais algum lugar que eu estou adicionando fosfato a partir de ATP? Não tem, né? Porém, cuidado. A reação depende também, às vezes ela foi descoberta na ordem inversa. Se ela foi descoberta na ordem inversa, existem reações aqui e que se eu olhar ela no sentido inverso, ó, por exemplo aqui ó, o piruvato, se eu olhasse no sentido inverso, era como se eu estivesse adicionando aqui o ATP no piruvato, essa reação na ordem inversa. Então aqui também vai ter esse nome. Então o nome da enzima dessa etapa aqui, ó, essa última etapa aqui, ela vai receber o nome que ela receberia caso a reação fosse no sentido inverso. E aí qual que é o nome? O nome vai ser, ó, o substrato seria o piruvato, seria o reagente caso ela fosse inversa. Então a gente fala lá que o nome da enzima vai ser piruvato. E o que ela faz no piruvato? Ela adicionaria fosfato a partir da ATP. Então seria piruvato quinase. Tá? Tem mais uma enzima que leva esse nome de quinase aqui, que daí seria também aqui, ó. Essa enzima que faz essa etapa aqui, que eu tô pintando em verde, que ela tem também o nome de quinase e a gente pensa na ordem inversa para poder dar o nome de quinase. Tenta dar o nome você. Ó, quem seria o reagente? Seria o fosfoglicerato. Então se dá o nome da enzima assim, ó. Fosfoglicerato. E aí ela dá a função, né? Quinase. Então acabaram as nossas quinases, tá? Tem mais enzimas aqui que são interessantes. Cada etapa vai ter uma enzima, tá, gente? Então tem sim. Tem mais uma classe de enzima que a ação dela vai ser não a de adicionar fosfato, mas de transformar aquele composto no seu isômero. E são as enzimas chamadas de isomerase. Isomerase. A isomerase transforma o substrato em seu isômero. Tá? Então, revisa bem o conceito de isomeria, porque para entender essa função da isomerase, precisa entender isso. Mas, ó, é como se eu pegasse aqui uma glicose e transformasse em frutose. Seria glicose isomerase, alguma coisa assim, né? Ou uma frutose e transformasse em glicose, porque eles são compostos que têm a mesma fórmula, tá? Então, aqui, ó, onde que a gente tem isômeros? Lembra, ó, eu anotei para você para facilitar. Então, aqui, ó, essa etapa que eu transformo glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato é uma reação de isomeria, né? Eu transformo um composto no seu isômero. Então, eu vou chamar aqui, ó, de... Essa glicose aqui, ela já tem um fosfato, né? Então, a enzima vai se chamar fosfoglicose isomerase. Isomerase. Veja que todo nome de enzima termina com ase no final, tá? Então, isso aqui, quando vê, você sabe que tá falando de enzima, tá bom? Então, onde mais tem isômero? Tem aqui, ó. Essa reação aqui que eu vou pintar de verde é uma reação de transformar um composto no seu isômero. Ele deixou anotado lá antes. E aí, qual que vai ser o nome dessa enzima? Bom, aqui um nome um pouco menos intuitivo, tá? A gente tá falando de açúcares de 3 carbonos. Então, eu vou chamar ela de triose. Triose fosfato, na verdade, vai ser esse o nome, triose fosfato. Isomerase. Tá bom? Esse aqui seria um bom nome pra gente colocar. Tem mais enzima aqui importante? Tem. Toda vez que a gente tem o NADH, tá saindo hidrogênio.
tá? Toda vez que tem um NADH, tá saindo hidrogênio. Então tem um nome de enzima aqui que a gente vai colocar na classe, que é a desidrogenase. Então é a enzima que auxilia aí a saída de grupamentos de hidrogênio. Eu vou colocar aqui entre parênteses que ela está relacionada a NADH. Toda vez que aparecer um NADH, tem uma enzima chamada de desidrogenase, tá? Então, essa aqui é outra classe importante. E aqui, no nosso caso, só tem uma desidrogenase. É a desidrogenase que atua em cima do gliceraldeído 3-fosfato. Portanto, o nome dela vai ser gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído 3-fosfato. É um nome grande, né? Que é o nome do substrato. E aí é uma desidrogenase. Desidrogenase. Tá? Precisa saber de cor essas coisas? Não. Mas se você olhar o vídeo aqui e tiver uma boa noção, resolver uns exercícios, já tá ótimo, tá? Bom, vamos pra frente. Tem mais alguma enzima com um nome interessante? Olha, eu diria que a partir de agora não é tão interessante. Mas eu vou dar mais uma, tá? Na verdade, eu vou dar o nome de mais duas classes. Tem uma classe de enzima que o nome dela aqui, quando eu for falar a sua ação, vai ser mutase. A mutase, geralmente, ela vai mudar a posição de um grupamento de função química. Muda posição de grupo funcional. Tá bom? Essa aí seria a mutase, tá? E nesse caso, o que vai acontecer? Tem um lugar que a gente teve aí a mudança da posição de um grupo funcional. Quem que foi? Aqui, ó. A gente teve esse fosfato aqui, que saiu da ponta e veio pro meio, ali na molécula de baixo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter a ação de uma mutase. Precisa saber o nome da mutase? Certinho? Na minha opinião, não, tá? Mas, tá, vamos colocar lá. O nome vai ser o nome do substrato, fosfoglicerato. Então, fosfoglicerato, mutase. Fosfoglicerato, mutase. Deixa eu deixar mais bonita essa escrita. Vai ser fosfoglicerato, mutase. Beleza? Precisa colocar as outras. Tá, tem uma última aqui. É a enolase. Enolase. Enolase é quem faz aparecer o grupo, o enol, tá? Chama-se enolase. E a gente vai ter a enolase aqui nessa etapa. E é só esse nome aqui, nesse caso, tá? Meu Deus do céu. Como assim faz aparecer o enol? Ó, aqui. Aparece um grupamento enol ali na... Enfim, essa última aqui eu acho um pouco preciosismo, sabe? E é isso aí, gente. Essas são as enzimas da glicólise. Mas, aqui, ó. Eu preciso voltar para a questão. Precisa saber de tudo isso para julgar esses itens. Vamos ver, ó, item B. 2 moléculas de frutose e um 6... Aqui ele colocou di, mas pode ser bi. Bifosfato são produzidas de cada molécula de glicose? Não. Ó, frutose e bifosfato é só uma. Ainda não são 2 por molécula de glicose. Tá? Então fica tranquilo com isso aqui. Por isso tá errado. Vamos pro item E. Uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato é produzida para cada molécula de glicose. Ó, gliceraldeído 3-fosfato ele tá aqui. A gente vê que são 2, porque a molécula quebra, tá? E aí depois o outro produto se converte em gliceraldeído, gliceraldeído 3-fosfato. E aí fica multiplicado tudo por 2, tá? Então, precisava saber o nome das enzimas aqui? Não. Porém, isso aqui também é um momento, tá? Isso aqui acaba sendo até uma aula mesmo, né? Pra gente discutir questão que caiu no IMAT, tá? Então, lá no IMAT 2023, a gente teve uma questão, vou colocar ela aqui pra gente ver juntos, tá? Em que foi cobrado o bendito nome dessas enzimas. Ó, prepara o print aqui pra você tirar da tela. Esse print aqui acho que vai ser bem legal. Você tem a glicólise inteira aqui. Detalhada, aqui não tá resumida, aqui está detalhada. Eu não coloquei o nome de todas as enzimas, eu sei. Mas a gente não precisa aí do nome de todas as enzimas, tá bom? Eu vou deixar como referência na aula uma imagem onde vocês têm todas as enzimas escritas e todos os nomes, se vocês quiserem dar uma olhada, tá? Mas enfim, vamos para a questão do IMAT, deixa eu colocar aqui, foi a questão número 29 na prova que o governo italiano divulgou, tá? Deixa eu colocar a questão aqui para você dar uma olhada, e a gente vai resolver juntos. Olha só a questão número 29. Ó, gente, a questão número 29 é o seguinte, cobrou o nome de enzima. Para isso, eu preciso saber um pouquinho daquilo que foi falado. Eu não precisaria saber todas essas etapas para resolver essa questão 29, então pausa o vídeo, dá uma lida, e você já tirou um print ali do resumo que a gente fez, dá uma olhada nesse print e tenta resolver, tá? Ou melhor, tenta resolver essa questão sem olhar o print, só olhando para os nomes. E aí é o seguinte, letra A. Quando a glicose 6-fosfato... Perdão. A pergunta foi, quando que tem isomerase? Quando que tem isomerase atuando na glicólise? Então ele perguntou, bem dizer, se você consegue identificar o que uma isomerase faz. Transforma o substrato no seu isômero. Se você vai para as alternativas, você fala assim, ó, mudança de glicose para frutose. Isso sim, uma isomerase que faz. Você vem e marca a letra A. A questão fica fácil se você sabe esse detalhe. Se você sabe a função de uma enzima isomerase, você se responde a essa questão assim, ó, de olho fechado. Glicose e frutose, sabendo que são isômeros, você vai falar, poxa, são isômeros, aí tá a isomerase, tá? Então, assim, precisava saber tudo aquilo. Olha, talvez, para responder aquela questão, você precisaria ter visto alguma vez o nome das enzimas. E ter entendido essa classificação que eu fiz aqui ao lado para você, tá bom? Mas é isso aí, o gabarito da letra A. A letra B, C, D e E, eu vou deixar para você tentar ir para a imagem e entender o porquê que elas são falsas, tá bom? E é isso, espero que você tenha aí aproveitado bastante esse momento, faça o teu resumo, não fique maluco, maluca com esse tanto de nome de coisas aqui. E é sempre importante você fazer o teu resumo desse tipo de matéria.